Olá, eu sou Cris Moraes e esse é o Pode Ser Pauta. Esse podcast ou videocast, ele traz sempre convidados aqui de comunicação, jornalistas, assessores de imprensa, pessoas que trabalham com comunicação, para falar sobre boas práticas, sobre comunicação, como encaixar uma pauta na imprensa. Antes de eu trazer minha convidada, quero pedir para você acompanhar o Pode Ser Pauta na sua plataforma de áudio preferida ou no canal do YouTube Pode Ser Pauta e também nas redes sociais. E dá a sua avaliação, vale 5 estrelas, encaminha para alguém. É muito importante que esse episódio chegue cada vez em mais gente. Toda quarta-feira, às 7 horas, tem um episódio novo. Então, vem comigo conferir o Pode Ser Pauta dessa semana. Todo mundo quer criar uma marca, quer criar conteúdo, quer trazer um assunto e quer se tornar até famoso. A verdade é essa. Mas pouca gente entende o que é repertório, o que é repertório social, como você ter profundidade. E a minha convidada de hoje, ela já está quase pedindo uma música do Fantástico, porque ela já esteve aqui em áudio, num episódio que eu falei sobre posicionamento, depois ela voltou para o segundo encontro do Pode Ser Pauta, falando mais sobre a arte de escutar, e hoje a Catita Silva, estrategista de conteúdo, e agora a gente está fazendo uma outra apresentação dela agora, que é especialista em repertório social. Catita Silva, muito bem-vinda ao Pode Ser Pauta. Obrigada, Cris. Posso escolher minha música já, né? Já pode. Se você quiser, a gente já entra no clima Já aqui. entra no clima, né? E, gente, eu sempre falo que o Pode Ser Pauta é um palco para falar de boas práticas de comunicação, de troca, né? E aí eu trago uma pessoa que eu sempre falo, que você sabe, Catita, que eu vou falar, que a Catita é o meu poço de inspiração e repertório, inclusive, né? Há 3 anos a gente se conheceu, né? Quando eu entrei para o Clubinho do Livro da Catita, que é um clubinho sensacional, que traz livros aí que mudou um pouco, acho que até o meu tipo de leitura, né? E a gente tem conversado muito, a gente demorou para se conhecer pessoalmente, né? Sim. Mas a gente é da mesma cidade, gente. Olha que mundo pequeno. A gente é de Novo Hamburgo, de Noia. De Noia City. Ai, Só que a gente veio se conhecer só aqui, São né? Paulo. São Paulo é assim mesmo, né? Ele conecta as pessoas. Conecta. Catita, eu trouxe uma pauta nova pra gente falar, né? Porque você sempre me ajuda nessas coisas mais difíceis de comunicação. Como é hoje trabalhar com repertório social? Te apresenta um pouquinho, né? Eu falei Catita porque já para os íntimos, né? É Catita. A Catita tem um podcast também, tem uma newsletter que eu amo, que é As Boas Notícias da Catita, que ela já está querendo até mudar o nome, é isso mesmo, Catita? Não, mas eu não vou mudar o nome. Tem um apego também, já são 9 anos que essa newsletter existe, que ela vem também para trazer um pouco dessa conversa um pouco mais inspiradora e cada vez mais ampliando, né, as conversas dentro da newsletter, então acho que eu não vou mudar o nome não. Mas é isso, estou aí há 15 anos, 16 anos, trabalhando com repertório social, com estratégia de conteúdo durante muitos anos e produzindo meu conteúdo num modo mais slow, num modo mais tranquilo, com mais tempo de decantação, mas conversando nos podcasts, na Gente, newsletter. ela é modesta, tá? Ela fala slow, ela cuida de um clubinho do livro, que ela, tipo, é um trabalho, né, vamos dizer assim, uma área que você gosta, na verdade, uma dedicação, que a gente tem um encontro mensal. Aí ela faz curadoria, ela faz estratégia, né, para vários nomes, né? E eu demorei para descobrir até que você não era jornalista, porque para mim eu achava que você era jornalista, né, Catita? E você é historiadora, Eu sou né? historiadora, depois eu fui fazer mestrado em ciências sociais, eu caí na comunicação por conta de uma amizade de Twitter, você acredita? Não, me conte essa história, adoro. Eu caí da comunicação foi em 2010, eu era 2007, a gente começou com aquela coisa do Twitter, né, quando o Twitter surgiu e ali muitas redes se formaram, assim. E aí eu conheci um pessoal de Floripa, que viraram meus amigos e depois de 2 anos, assim, que a gente era amigos, já tinha viajado para lá, para eventos de comunicação que esse pessoal tinha uma agência de comunicação digital fazia, eles me convidaram para ir para lá para atender Imaginarium, para ser miguxa profissional. E eu fiz uma transição de carreira completamente assim, tipo, em uma semana eu recebi a proposta, eu disse sim, eu mudei de Novo Hamburgo para Florianópolis e eu saí da área de pesquisa e de acadêmica Você trabalhava de com humanas, pesquisa mesmo? trabalhava com pesquisa e projetos sociais e fui para comunicação e caí na comunicação. E aí me apaixonei e fiquei. Mas foi uma amizade de Twitter que me levou para comunicação.
E como é estar hoje no ambiente digital? Ela fala que é slow content. Gente, eu só li 2 newsletters dela no domingo. Então, assim, não sei onde é o slow aí, eu tô querendo descobrir. Porque eu vi primeiro uma newsletter que você fez de uma visita lá, né? De uma pesquisadora que você foi pro interior e tal. E depois eu vi a história que você falou das boas notícias da Catita. Onde fala assim, só se você vai fazendo slow e você solta tudo junto. Porque não é slow pra mim isso. É que nessa especificamente foi porque foi o aniversário da newsletter e eu lembrei no dia do aniversário. E aí eu decidi que eu ia escrever uma newsletter naquele dia para falar sobre algumas coisas que eu queria falar dessa construção dela, desses 9 anos. Uhum. E aí você teve essa coincidência de ler 2 junto essa semana, mas foi porque eu mandei uma no domingo e daí imediatamente, acho que na segunda-feira ou na terça-feira eu enviei outra. Mas a newsletter, ela acontece quando eu tenho que falar. Eventualmente eu publico toda semana, eventualmente acontece uma vez por Ela não tem mês, uma mas ela periodicidade não tem uma fixa. periodicidade, para mim não funciona. Eu já tentei ter essa constância exata de produção de conteúdo, mas para mim não funciona. Para mim funciona quando eu tenho que falar. Então, quando eu solto um episódio do podcast do Que Te Incomoda, junto com o Dani, é porque a gente tem o que falar. Quando eu solto uma newsletter é porque eu tenho algo para falar, seja numa newsletter que vai mais por esse caminho mais pessoal e mais vulnerável, quanto quando eu quero dar algum tipo de fazer algum tipo de comentário sobre mercado, sobre trabalho, sobre comportamento. E o bom é que funciona para você, porque você tem uma frequência, né? Eu sou um pouquinho mais cartesiana, né? Então eu falo, não, eu tenho que ter episódio, que nem esse ano eu falei, o episódio, eu gravava, pode ser pauta em temporadas, né? Aí eu gravava alguns episódios, ia, né? Aí eu falei, não, esse ano eu vou ter toda semana. Então, ficou a louca, né? Amanhã é meu aniversário, eu tô aqui na véspera gravando 3 episódios. A louca porque eu quero ter toda quarta-feira um episódio. Mas é porque a minha mentalidade é mais dessa, né? Mas às vezes é isso, às vezes a gente não tá tão inspirado, né? Principalmente para escrever, que é algo que eu acho que é muito mais difícil do que a gente fazer uma entrevista, né? O meu conteúdo, ele é majoritariamente escrito, né? E além disso, e aí você sabe, porque você também precisa escrever muito as pautas e para os clientes, o meu trabalho, ele é majoritariamente escrevendo, né? Uhum. Então, eu passo 8 horas do meu dia na frente de um computador escrevendo. Então, também tem essa relação com o texto, com a palavra, com a escrita, com o que eu faço, que está ali a serviço dos serviços que eu entrego, né? Do produto, do serviço que eu entrego para os meus clientes, para além da minha produção. E você não sendo jornalista, né? Mesmo assim, você desenvolveu ou você sempre escreveu bem? Como que foi esse processo para você, né? Eu tenho blog desde os meus 16 É anos. que você lê muito, né? Eu sempre li muito, mas eu tenho blog, eu escrevo desde os meus 16 anos. Eu escrevia poesia quando eu era adolescente, eu escrevia uns textos mais ficção, autoficção, né? E depois de um tempo eu fiquei um bom tempo também sem escrever, assim, tive, né? Por alguns motivos eu não conseguia mais escrever nada pessoal. E aí eu retomei quando eu retomei a newsletter. Mas eu tenho blog desde muito cedo, então eu escrevo desde muito cedo. Eu sempre tive diário, depois eu, né, sempre tive blog. Eu escolhi um caminho profissional e pessoal que sempre passou pela palavra. Então, a produção escrita, ela sempre aconteceu, em paralelo a muita leitura, né. Uhum. É que eu acho legal isso, porque a gente fala às vezes, né, jornalista aqui, principalmente pro pessoal do podcast, né, jornalista tem facilidade para escrever e tal, mas a gente tem muitas pessoas de outras áreas que com as redes sociais, principalmente, desenvolveram essa habilidade e se tornou um trabalho, né? Eu na agência mesmo, tem gente de todas as profissões aí de comunicação e a gente troca muito e também não é da área, então assim, é uma questão de se desenvolver, né? E aí, eu queria falar com você sobre o repertório, né? Porque isso é uma coisa muito interessante. A gente acompanha as redes sociais, né, Catita, e vê assim, né, eu fico louca quando eu vejo alguém falando uma coisa, a mesma coisa, todo mundo na mesma coisa, sem colocar ali o seu toque, o seu repertório. E você até falou isso no episódio, né, da arte da escuta, de entender mais as suas experiências. Como que você ajuda as pessoas, as marcas, a entender esse repertório? E qual a importância dele hoje para as redes sociais, né? Eu sempre gosto de frisar
que, assim, a bagagem, esse repertório, todos temos, né? Independente de formação, de área de atuação, a gente tem uma bagagem, um repertório que a gente construiu ali, se a gente for falar profissionalmente, né? Além de toda a bagagem, de todo o repertório, toda a vivência de vida mesmo que a gente tem. Eu acho que o que faz diferença é como a gente consegue trazer esse repertório para a nossa narrativa. Porque quando a gente fala, até tem uma expressão de que uma amiga, a Lita Kai, usa muito, que é o lorotelling, né? Quando a gente vem construindo uma narrativa, constrói um storytelling, e que a gente não traz nada do que é nosso, do que é esse repertório que nos forma e nos forja, vira um lorotelling. Vira uma coisa meio inventada, uma narrativa plastificada, uma narrativa que não corresponde à verdade. Então, primeiro movimento que eu faço com os meus clientes é vamos resgatar o que tem aí. Vamos resgatar o que você tem de construção de vida, vamos resgatar o que você tem de valor. Sempre olhar para dentro de si mesmo primeiro e depois somar isso que tem dentro de si com o que você quer falar, com a sua atuação, com novas referências, com um novo olhar sobre o mundo, porque senão você vai, mais uma vez, você vai ficar falando o que todo mundo está falando, né? Apagar de pirata, vai né? ficar falando a mesma coisa. A gente olha hoje, por exemplo, para as redes sociais, e aí com a facilidade, a suposta facilidade da inteligência artificial para ajudar na escrita, né? Inclusive, você ainda tem o curso, né, que vai acontecer Sim, de inteligência para artificial ajudar na prática, justamente. Porque as pessoas não sabem fazer as perguntas, não sabem, né, treinar, e aí fica aquele mesmo texto Aquele mesmo barato, texto, né? aquele mesmo formato, aquele mesmo carrossel, aquele monte de especialista rasos, porque não tem um repertório que consiga unir isso que é interno, que é seu, que é fundante ali dos seus valores, com o que você absorveu e carregou. Isso precisa de tempo também, precisa de vivência, precisa de experiência, né? de maturidade. Isso não é uma coisa que a gente tenha com 19, 20 anos. Com 19, 20 anos a gente tem vivências, mas assim, a maturidade de conseguir entender o seu repertório e transformar esse repertório numa narrativa. Tem algumas pessoas meio fora da curva, né? Tem pessoas que são fora da curva, tem pessoas que com 19 anos estão voando aí, mas tem uma experiência de vida e uma experiência profissional, uma bagagem que ela precisa existir para que a gente possa chamar isso de um repertório bem construído, sabe? Eu acho que quando eu falo, que você fala em maturidade, porque às vezes eu sou uma pessoa que demorei muito para valorizar o meu próprio conteúdo, o meu conhecimento e tal, né? Porque a gente vem de uma formação, às vezes, que a gente põe referências muito altas, né? E aí você não consegue alcançar aquilo, né? Aquilo que eu encontrei você, eu disse, nossa, eu achei que eu era feminista. Depois que eu li a Silvia Frederic lá, falei, não entendo nada disso. Então, assim, mas foi muito legal o papo ali contigo, porque você falou para mim, tá tudo bem, né? Então, entender isso também, porque às vezes, quando as pessoas são muito intelectuais ou com conhecimento, como eu acho que você é, né? Uma pessoa de muito conteúdo, a gente às vezes cria um certo afastamento. E eu acho que tem que ter, na verdade, uma aproximação, uma abertura para isso, né? Acho que você deve provocar isso muito, porque a gente fez um laboratório de narrativas com o meu time até da agência, né? Foi muito interessante. Daí você perguntou, eu lembro que você perguntou das referências. E às vezes a gente demora para lembrar até das nossas referências de inspiração, mas normalmente vem de professor, né? Vem de professor, vem de figuras que estão relacionadas a conhecimento e a sabedoria. Só que também são só essas figuras que constroem as nossas referências, né? E aí esse exercício que eu faço no laboratório, ele é um exercício e ainda tipo, não vale você falar sua mãe, sua avó, sua tia, sua madrinha. A não ser que elas sejam pessoas de fato muito disruptivas, né? Sim. Mas é você pensar em tudo que constrói, que seja na música que você ouve, no artista que você gosta, na série que você assiste, no livro que você leu, na viagem que você fez, nos lugares que você frequenta.
essa construção, ela vem de todos os lugares, né? Uhum. E as nossas referências, elas são, às vezes, menos óbvias do que a gente imagina. E daí, por isso que a gente precisa que todo mundo trava primeiro, quando eu falo, não pode ser uma arroba e não pode ser sua mãe. Uma arroba, não pode ser uma arroba Não adoro, pode ser né? uma arroba na internet, né? Mas assim, as pessoas travam primeiro, mas aí depois elas veem que elas têm uma bagagem, tipo, enorme, que todo mundo tem essa bagagem e essa construção que vai formando a gente, né? Uhum. E A aí, caixa de a ferramentas, caixa né? de Que a galera ferramentas que você gosta de falar, fala. né? Ah, que você também usa Eu falar, falo, eu né? A caixa uso. de ferramentas, sacar elas ali para entender um conteúdo, né? E hoje, né, eu estava ontem lembrando, pegando um livro que eu dei aula de as novas mídias e redes sociais em 2010. Olha isso, gente. É muito, né? 2011. 2010 foi quando eu entrei na área de comunicação. Então, 2011 eu dei aula, né, na Embi Morumbi, que era a escola que eu tinha experiência de lançamento de evento no Twitter, a gente estava começando o Facebook, tipo assim, Instagram, a gente só postava as fotinhos ali, então era toda uma criação, e era coisa do Twitter mesmo, que a gente usava muito. E aí eu estava olhando um livro e falei, nossa, o livro já tá até amarelo, né, daquela época lá, de falar sobre isso, mas até desde aquele momento, eu trabalhava com os alunos entender assim, qual é a rede social adequada para você, para o seu conteúdo, né? E aí eu te pergunto isso justamente porque você é uma pessoa que usa bastante o Substack, eu nunca sei qual que é, Substack ou Substack que Eu fala? falo Substack, mas Substack, né? E aí, você é uma defensora, uma pessoa que usa, né? Eu até usava news de uma forma diferente, eu acabei usando lá. E eu ouvi até uma vez uma entrevista do Michel Conforado, ele falou, porque eu entrei lá porque a Catita me incentivou, ele te citou ainda, viu? Então, assim, como é para você, né, depois de blog, como é que você identifica, né, e quando você acha que de repente é uma news, não é uma news, é mais Instagram ou YouTube para seus clientes para falar sobre posicionamento? tem pessoas com aptidões diversas, né? E aí, eu acho que a gente precisa entender com qual formato as pessoas se sentem mais confortáveis. Eu sempre falo para meus clientes que eu não vou forçar a barra deles para que eles gravem vídeos Grava o vídeo, vocês não gostam, se né? eles não gostam de aparecer ou não gostam de vídeo. Eu sempre friso que se o teu forte é falar em vídeo, vamos lá, vamos investir em você falar em vídeo. Então, eu acho que sempre tem que pensar primeiro, não a rede que está na moda, não a rede que está todo mundo lá. Obviamente, eu sou uma defensora de todas as redes que permitem que a gente tenha mais profundidade. Então, eu sou uma defensora do Substack, porque é um espaço de newsletter que permite textos longos. Eu sou uma defensora muito mais de YouTube do que do TikTok, porque o YouTube permite que a gente tenha conteúdos de cauda longa. Mas, para mim, é mais importante que você se sinta confortável com aquele canal. Uhum. Então, eu sempre tento entender também dentro da personalidade do cliente. Obviamente, existe media training para isso também. Aí é onde, quando a gente vai recomendar o trabalho de uma assessoria Uhum. de imprensa para fazer media training, mas eu sempre recomendo que ele comece pelo canal onde ele se sente mais confortável. Ele se sente mais confortável fazendo um vídeo curto, ele se sente mais confortável fazendo um texto para uma newsletter, ele se sente mais confortável fazendo um carrossel no Instagram. Qual é o formato que ele acha que vai performar melhor a partir do seu estilo? Depois você vai tentando trazer outras coisas, você vai tentando, mas acho que cabe, você tem repertório para ter uma newsletter. Eu sou super defensora de que as pessoas escrevam. Mesmo quem supostamente não tenha tanta familiaridade com a escrita. Comece a escrever. Escrita é exercício como qualquer outra atividade é exercício. Um músico precisa ensaiar exaustivamente para tocar bem. Não é um dom que ele nasce já. Isso são exceções. A escrita também. A comunicação em vídeo. Eu sou uma pessoa que há pouco tempo eu comecei a fazer vídeos, gravar vídeos. Eu também não tinha, e ainda não tenho todo esse domínio do vídeo. Eu sou uma pessoa que tem domínio do texto. Então, eu gosto de incentivar as pessoas a escreverem, porque eu acho que ajuda a desenvolver pensamento também, ajuda a trazer mais histórico das coisas, mas é sempre pensar onde que você se sente mais confortável em estar. Não adianta forçar algumas barras. Por mais que a gente saiba a importância, por exemplo, de um CEO que apareça nas redes, que apareça nas redes da empresa, que fale, que se comunique
com a sua comunidade, com a comunidade da sua marca, a gente sabe que nem todo CEO gosta ou vai se sentir confortável com aquilo. Tem gente que é muito operacional, e você não vai botar uma pessoa operacional a fazer um discurso intelectual, a fazer um discurso de engajamento, porque não é essa a praia dela, sabe? Então, eu acho que você tem que entender. Eu não gosto de forçar ninguém eu sempre falo, não vou forçar. Gostaria que? Gostaria que. Mas não forço ninguém a estar em nenhum canal que não gostaria de estar. Eu não estou nos canais que eu não gostaria de estar. Não me forço a estar por conta de relevância ou de crescimento de rede. E aí você entrou um assunto falando, acho que a gente pode entrar em comunidade, mas antes, como você falou sobre executivo, né? A gente tem aí um crescimento exponencial dos executivos no LinkedIn. E tem várias pesquisas mostrando que ele, né, o porta-voz, e por isso que eu falo muito de media training, né, de se apropriar desse conhecimento, transmitir que as pessoas confiam em pessoas e tal, mas tem um movimento no LinkedIn dos executivos falarem, mas aí, novamente, ao invés de ter uma orientação só para que a pessoa também produza, como você disse, né, ela acaba só terceirizando isso. O quanto isso também é importante para a construção desse posicionamento da pessoa, né? A gente vê muito top voice que não escreve seus próprios textos, Então, né? ou então, assim, uma reclamação foi, eu até comentei no episódio de hoje, em áudio, que assim, tinha uma reclamação de um assessor de imprensa, nossa, eu faço um artigo, pesquiso, faço um artigo para o cliente, porque é para publicar no veículo, e ele volta todo Frankenstein com modificações do ChatGPT. É para enlouquecer, né? Porque você cria um negócio e aí o ChatGPT é melhor revisor do que você que construiu o texto. Quando eu escrevo por um cliente, quando eu vou produzir um texto em nome de um cliente, vou escrever um texto, escrevia, hoje não tenho mais essa prática, mas vou escrever um texto para um cliente, para o LinkedIn, por exemplo, para ser publicado no nome desse cliente, eu parto de uma conversa com ele. Não, o ghostwriter não tem como o ghostwriter não ter uma proximidade, porque eu falo assim, bom texto, né? Eu tenho uma grande amiga minha, Camila Baltazar, que ela já esteve aqui no podcast, inclusive, e assim, eu falava, nossa, eu lia o texto dela, que ela escrevia para o executivo, e eu vi o executivo ali. E ela fala a mesma coisa, ela falava, quando eu vejo um texto seu, eu sei quando ela fala assim, eu sei quando você que escreveu ou outra pessoa que escreveu o seu texto. Então, a gente tem essa proximidade. Eu também Que tenho é isso, né? Mas quando você tem realmente uma imersão com o cliente, você consegue conversar e escrever do jeito dele, né? Sim, e inclusive eu tenho essa facilidade de identificar um texto, de saber que é seu, autoral ou não, até se esse texto está em outro perfil, mas eu sei quando é seu, e também essa facilidade. Tinha uma cliente que dizia, eu gosto que parece que você entrou na minha cabeça e você veio pensando junto comigo enquanto escrevia, ela dizia isso para mim. O que eu peço muito, né, ou pedia quando fazia mais isso, era me manda um áudio sobre o que você pensa sobre isso. Não tem como. Eu vou lá, eu transcrevo aquele áudio, a partir daquilo ali eu escrevo aquele texto, e aí você consegue dar autoria. Agora, o que não dá é para aquele texto ser genérico, para ser de qualquer assunto, com uma linguagem genérica, porque aí não vale a pena, aí você não está transmitindo valor de marca só por estar se posicionando. Acho que é muito importante que esses executivos estejam no LinkedIn. Eu acho muito importante que tenham profissionais. Tem a Poli Lopes, né, nossa colega da comunicação, jornalista. Que foi quem nos apresentou, inclusive, né? Que foi quem nos apresentou, é verdade, também de Novo Hamburgo. A Poli tem um trabalho que ela desenvolve especificamente para LinkedIn, para executivos, né? Para que as pessoas, ou se elas vão escrever no LinkedIn, elas saibam o que é importante estar naquela conversa e como se posicionar ali a partir dos seus valores, e não ser genérico. E até de responsabilidade, porque existe, né, limites éticos também, quanto quando ela vai escrever para esses clientes no LinkedIn, tem todo um cuidado para que aquilo transmita os valores. Então, eu acho muito importante que estejam no LinkedIn, se posicionando, dando, né, esse rosto para as marcas, que essa humanização que a gente fala sempre foi sobre pessoas, né? Sim. Mas eu acho que tem que ter muito cuidado e muita responsabilidade. Estar por estar em qualquer rede, assim como no Instagram, no LinkedIn também, não vale a pena.
Eu não quero ficar lendo texto de Top Voice que não escreve seus textos. Não dá, né? Assim como eu não quero ficar lendo colunista na Folha de São Paulo, escrevendo texto com IA e comentando política da Venezuela. É ótimo, né? Nossa Senhora, um assunto que não tem estudo, né? É. E aí, falando disso, que você falou do olho, né? Que você consegue colocar o olho e entender ali se é da pessoa ou não. O que você considera, assim, uma pessoa interessante? Vamos lá, com a avaliação de Catita, hein, gente? Pessoa interessante, eu falo e eu já escrevi sobre isso, que você precisa ser interessado, ser curioso. Pessoa interessante é quem está interessado também no outro. Você fala da interessância, é você que fala da Eu falo da interessância. interessância. Eu tava tentando Para lembrar. construir interessância, a gente tem que ser interessado, a gente tem que estar interessado no outro, a gente tem que ter curiosidade sobre o outro, a gente tem que estar atento ao outro, ouvir esse outro, estar presente. E aí você se torna interessante. Porque, senão, eu viro uma autocentrada muito chata. Egocêntrica. Egocêntrica, autocentrada, tipo, entediante, sabe? Então, para você ser uma pessoa interessante, você tem que estar interessada no mundo que você vive, você tem que estar interessada nas pessoas com as quais você convive, você tem que estar interessada na política, na cultura, no que está acontecendo. Você tem que ler, sim, você tem que ter repertório, você tem que consumir coisas que te enriqueçam intelectualmente, mas eu acho que, sobretudo, assim, sempre ser interessada no que está no teu entorno, nas pessoas, no mundo, no que está no teu entorno, você está interessado nele, sabe? Você ser curioso a respeito disso, acho que isso para mim é o que mais deixa as pessoas interessantes. É ter uma profundidade naquilo, né? Não simplesmente, ó, eu sei sobre tudo e eu falo sobre tudo. Mas porque tem gente que acha que é isso, né? Tem que comentar sobre tudo, né? Nossa, tem que estar. A gente já teve muito, acho que foi muito de geração. A nossa geração já teve uma fase twitteira de querer dar opinião sobre tudo, né? Mas ainda bem que a gente amadurece e a gente entende que não precisa falar sobre tudo, não precisa estar em todas as pautas, não precisa estar em todas as trends. A gente tem que entrar nas conversas que fazem sentido e onde a gente tem algo a dizer. E a gente só vai ter algo a dizer se a gente também está ouvindo. Porque senão você vai ser mais um, reverberando a mesma coisa, falando a mesma coisa que tantos outros já falaram. Por que você tem que estar lá falando aquilo também, que todo mundo já falou, todo mundo já deu a sua opinião? Ouve, para e ouve, não precisa entrar nessa conversa. Eu acho que a gente tem que cada vez entrar em menos conversa, sabe? Até porque já tem. Existe uma expressão que a galera brinca como um meme, que é o desproduzir conteúdo, né? Tá se produzindo tanto conteúdo, vamos desproduzir um pouco, vamos colocar menos conteúdo no mundo, vamos colocar... Ter mais intenção. Ter mais intenção nesse conteúdo, né? Eu falo sempre da intenção também, para a gente, construção de repertório e de narrativas, a gente precisa ter essa intenção no que você está colocando. E a intenção é um objetivo. Por que está no mundo? É o porquê está no mundo. Qual é a intenção daquilo ali? Qual é o... A palavra ficou saturada, mas é o propósito daquilo estar no mundo. Por que isso está no mundo? Você tem uma resposta por que está no mundo o seu projeto, a sua comunicação? Por que você quer estar nas redes sociais? Por que você quer construir? Quero ser influencer, é só isso. Quero fechar publi, quero não sei o quê, sabe? Aí, quando eu recebo esse tipo de demanda, inclusive, felizmente, a gente chega em determinados momentos que a gente... Graças a Deus, né? Pode escolher, né? A gente tem os inegociáveis, que a gente sempre Sim. conversa sobre isso, e eu aumentei a minha lista de negociáveis, né? Porque agora tem tigrinho, tem outras coisas, né? Que a gente tem que a gente tem, mas felizmente a gente tem o privilégio de poder escolher também projetos. Então, hoje, quando um projeto chega, um cliente ou um prospect chega, e a intenção dele é ser influenciador para fechar publi, eu já percebo que ele não é um cliente para mim. Eventualmente até faço alguns posicionamentos, trabalho junto com algumas porque agências, com algumas outras comunicação, pessoas. repertório, posicionamento, isso tudo leva tempo, que nem eu, para construção de autoridade, de reputação, não é um trabalho de curto prazo. Não é. Não é um decola aqui, né? Não. E as pessoas confundem, elas acham muito que a fórmula é viralizar, é ter seguidores, que essa Acho que tem é a algumas forma... áreas, né? Eu estava conversando esses dias com uma amiga, tem algumas áreas que funcionam, né? Para consumo, às vezes varejo, né? É uma coisa. Mas quando você está falando sobre uma personalidade, uma pessoa que domina um assunto, é mais difícil, né? Mas mesmo para varejo, hoje a gente vê, e essa é uma tendência... eu tenho lido muito estrategistas culturais, pessoas que fazem o meu trabalho
para marcas fora do país, para entender esse movimento. Se isso, às vezes a percepção que a gente está tendo aqui é a mesma. E cada vez mais o consumo está atrelado a um produto cultural, a um bem cultural. Não é à toa que a A24 dos filmes lá tem uma força absurda, porque não são só os filmes que eles lançam, é todo um sentido de comunidade. As grandes marcas, as grandes maisons de luxo, elas têm sentido de comunidade, de pertença, de você fazer parte daquele clube. As marcas de varejo já entenderam, os grandes varejos já entenderam que é sobre comunidade e é construção de bens culturais. E não é à toa que você está vendo um monte de marca criando o Clube do Livro. Sim, Não é nossa, derrubou, né? Parece que, assim, todo mundo agora tá Todo tendo mundo Clube do agora Livro, né? já tem Clube do Livro demais, né? Tem mais Clube do Livro do que leitor. Mas as marcas estão investindo em Clube do Livro, as marcas estão investindo em comunidade. De wellness E de wellness, corrida. de vários dentro das culturas dessas comunidades, entrando nessas conversas. Então, mesmo no varejo, e entrar na conversa não é você chegar lá e dizer, compre a minha caneca. É entrar nessa conversa, é você ir lá entender por que as pessoas gostam daquele modelo de caneca que você produz e conversar com elas sobre isso. O Michel tem um exemplo que ele fala sobre a air fryer, né? As pessoas entrarem nas conversas sobre a air fryer, não é você vender. A air fryer estourou por conta das conversas que aconteceram sobre a air fryer, das receitas, das dicas, dos macetes, que todo mundo ficou tipo, nossa, a air fryer facilita, eu asso, eu frito, eu faço isso, eu faço aquilo, eu tenho receita de pão. E aí tantas conversas aconteceram sobre a air fryer a partir de uma comunidade de pessoas que começaram a consumir a air fryer, e aí ela estourou em vendas e virou esse sucesso, esse fenômeno que é uma air fryer. E eu acho esse exemplo maravilhoso, mas por quê? Porque a conversa aconteceu a partir da comunidade. A conversa aconteceu a partir do que as pessoas estavam dizendo. E as marcas têm muita dificuldade ainda de entender que não é sobre elas. É sobre a comunidade, sobre a conversa, para você construir essa relevância cultural, você construir esse senso de pertencimento. E aí, a partir disso, você entra na cultura daquelas pessoas, você entra no dia a dia daquelas pessoas, você conversa com elas, você oferece uma boa conversa, uma boa pauta para elas, para além de você oferecer o seu bom serviço ou o seu bom produto, você consegue ganhar muito mais, ainda mais no mundo que a gente está vivendo, que as pessoas são cada vez menos fiéis às marcas e mais fiéis aos seus próprios princípios, aos seus valores. Então, qual marca conversa com os meus valores? Acho que mesmo no varejo não cabe mais hoje Massificação. essa assim. massificação. Esse assunto, assim, de comunidade, ele tem vindo muito forte, mas tem cases do passado. Você falou da Air Fryer, teve case, por exemplo, o Guia Michelin. Olha como que foi o case, né, da marca que construiu algo que até hoje, né, as pessoas ficam aí, a gastronomia olhou para isso. E as pessoas não pensam que isso foi uma marca por trás, Michelin, que era para rodar, né? Para rodar, não, e as pessoas circularem, gente. Era e isso. era para praticamente de comida de estrada, né? E aí virou esse negócio hoje que as pessoas ficam caçando as estrelas, o Bibi Gourmand lá, que é a outra que eles criaram outras titulações agora, né? Mas a história da... Mas partiu de o quê? De uma ideia de, claro, fazer as pessoas girarem, mas trazer ali serviço para as pessoas. E aí isso virou uma referência, né? Então, às vezes, o que eu vejo é muita gente querendo só vender e não construir realmente esse pertencimento de comunidade que você comentou, né? E como você vê hoje, né, através do clubinho, essa construção de comunidade, qual é a importância dela hoje para você, ou como você vê para o mercado? Né? Eu sou defensora de comunidade há muito tempo mesmo. Desde que eu comecei a trabalhar na comunicação e eu fui trabalhar com uma marca que teve um senso de comunidade muito grande, criou uma comunidade de brand lovers muito grande. Na época foi a primeira marca a entrar no Twitter, foi a primeira marca a ter uma conversa, que foi a Imaginário, a ter uma conversa próxima das pessoas, no dia a dia das pessoas, tentando entender esse público e fazendo ações para conversar com esse público. Então, eu sou uma defensora de comunidade desde muito tempo, assim. E eu até tinha uma palestra que eu ministrava uns anos atrás que chamava Não Colecione Pessoas, Crie Comunidades. Porque eu acredito mesmo, e hoje é a grande conversa no mundo da comunicação,
no mundo das marcas é a comunidade, é essa construção de comunidades, de microcomunidades, de comunidade de nicho, é a grande conversa do momento, é o que está no Web Summit que está acontecendo no Rio, no Rio to See, estavam conversando sobre isso, a gente conversou sobre isso no São Paulo Innovation Week, é o que estava acontecendo no South by Southwest. Então, assim, a conversa de comunidade, ela está em todos os lugares. Comunidade pressupõe conversa entre pessoas reunidas em torno de uma conversa, né? Então, eu acredito muito nesse formato e eu acho que a gente entender que comunidade, ela não é uma via de mão única, ela não é as pessoas para as quais eu falo, mas é as pessoas com as quais eu converso. Isso é pertencimento, isso é comunidade. Você faz parte do clubinho do livro, você sabe o que a gente tem, a nossa comunidade. A nossa pequena comunidade ali, e que tem muito sentido de pertencimento. A gente sempre fala, é um lugar seguro, é um lugar onde a gente pode ser vulnerável, é um lugar onde a gente pode desabafar, é um lugar onde a gente troca sobre livros, é um lugar onde a gente pede recomendações, é onde a gente faz jabá das nossas coisas que a gente está criando, nossos textos, nossos produtos, nossos cursos. E ali é uma comunidade onde as pessoas se sentem confortáveis, porque é um lugar seguro, onde nós estamos conversando. É as conversas que a gente tem ali dentro daquela comunidade. Não é uma lista de transmissão, onde eu simplesmente vou ali e dou recados do clubinho do livro. E eu acho que é esse entendimento que a gente precisa ter muito claro sobre o que é comunidade e o porquê que elas são tão importantes. Porque elas são o que dão sustentação para uma marca, porque elas são o que dá sustentação para uma personalidade, para um voice, para um criador, para um influenciador, para um jornalista, enfim. É a comunidade que vai dar essa sustentação. Porque senão, e ele tem que aprender a ouvir, né? E ele tem que aprender a ouvir e conversar com essa comunidade. Não é uma lista de transmissão, não é uma lista de seguidores. Ah, porque eu tenho 12 mil seguidores, a minha comunidade tem 12 mil pessoas. Não tem. Quantas dessas pessoas você conversa? Quantas dessas pessoas engajam? É aquela coisa que a gente sempre fala que não é número de seguidor, mas sempre o quanto você tem de engajamento e conexão com essas pessoas. E como que é esse engajamento? Porque aí tem um fator quantitativo e tem um fator qualitativo. Porque o engajamento do Linda falou disse tudo, isso não é engajamento. Isso não é comunidade. Ah, a fada sensata nunca errou. Isso não é. O que é engajamento de comunidade que eu considero válido é a qualidade daquela conversa. As pessoas estão ali dentro do seu grupo do WhatsApp, do Telegram, da sua DM, do seu canal no Instagram, ou seja, nos comentários do seu post, elas estão ali conversando sobre o assunto? Ou elas estão ali, se você está falando de A, elas estão perguntando de B? Porque aí, você está ali falando um assunto super, eu vejo muito, um assunto super sério, e a galera está perguntando de onde é o brinco. Ai, não, isso tem muito, né? Então, eu acho que é entender que comunidade também está relacionada à qualidade dessas interações. Não, isso teve esses dias num vídeo lá que eu fiz, a pessoa tipo, ai, de onde é seu colar? Eu falei, você até responde, mas assim, nossa... Não, a gente responde, obviamente responde. Eu também às vezes quero saber, mando mensagem para as pessoas, tipo, nossa, eu amei, sabe? Você pode falar de onde é? Mas, cara, não é no comentário do post dela que eu vou perguntar sobre isso. Ou se é isso que ela está colhendo a partir do conteúdo dela, então o que ela está falando não está tão relevante assim. Não está se conectando com essa comunidade. E você é daquelas que acha que também quando você começa a ter sucesso a partir do momento que você tem haters, não? Dizem que é isso, né? Quando começa a ter aqueles primeiros que você fica em dúvida se são fãs ou haters... E depois... Não, porque eu dei um media training esses dias e um dos influenciadores, ele era influenciador, mas estava lá para entender como falar, né, com uma voz, né, diferente do canal dele. Ele falou, não, porque eu alimento os meus haters, porque eles me dão muito engajamento. Eu falei, meu Deus! Mas é uma lógica que... Eu fiquei assim, como? Ele falou, não, tem uns que, tipo, me ajudam muito. Se não tem os haters, eu não tenho engajamento. Então, mas aí é a qualidade disso, né? Aí é de questionar qual é a qualidade disso. Você quer gerar haters? Você quer... porque eu vejo uma tendência das pessoas, às vezes, de quererem ser polêmicas, de querer... E olha, né? A gente vê muito isso. E olha que eu sou uma pessoa que eu sou de a faca, né? Cris faca na bota, eu sou de dar uns recados diretos, mas não, tipo, fazer isso pra realmente atrair gente que falem, não, você tá errada, né?
Então, eu não me importo que discordem, eu até gosto quando tem uma discordância, mas A gente viu uma palestra da Amy lá, né, e ela falava de times, né, quanta discordância cria ali, né, uma esse possibilidade de mudança, de criar algo, de né. criar algo novo, né. Eu acho que a discordância, ela é muito saudável, muito válida e precisa acontecer no debate para a gente evoluir. Eu não quero ser dona da verdade, eu não quero eu não gosto quando eu só tenho comentários elogiando, tipo, fada sensata, eu já falei, eu já fiz até um vídeo uma vez sobre isso, tipo, fada sensata sempre me dá muito medo. Mas você engajar pelo ódio, obviamente você sabe que você tendo uma projeção, você se destacando por algum motivo, seu trabalho crescendo, vai gerar. Vai gerar gente que vai criticar em mais volume também, porque seu trabalho cresceu. Vai gerar gente ressentida com o seu crescimento, que isso é normal. A gente tem que normalizar, naturalizar os sentimentos mais humanos, aqueles que não são os bonitos. A gente tem que naturalizar que a gente sente inveja, ressentimento, raiva. Raiva. A gente tem que naturalizar isso. Vai gerar um monte de contras, e vai gerar aquele cara que só quer causar, que só quer vir ali para te deixar desestabilizado. E eu sei que isso afeta muito a saúde mental de alguns criadores de conteúdo, Uhum. porque essa métrica desse engajamento pelo ódio, ela é muito, muito pulsante, assim, dentro, principalmente dentro desse meio de influenciadores e de criadores de conteúdo. A gente sabe que vai acontecer isso. Agora, você alimentar isso, porque isso te dá engajamento, aí eu já acho que Ah, aí precisa de energia, eu uma. já penso em energia, eu já fico Não, eu já penso em ética. Eu já vou para uma conversa não, você filosófica. vai mais profundo Eu ainda. vou para uma conversa. Eu acho que talvez tenha essa coisa da energia também, mas eu acho que eu vou para uma discussão ética mesmo, assim, profunda, porque você precisa. Por que que você precisa desse engajamento através do ódio? O que que isso está construindo para o seu projeto e aí para o seu propósito, para a sua intenção? A sua intenção é essa? É. Daí, se essa é a sua intenção, aí vamos pensar nos seus valores, né? Vamos entender aí esses seus valores de O vida. problema é que assim, né, quem vai atrás e entender isso, fazer esse processo, a gente sabe que são pessoas do bem, né? Agora quem, né, aí não tem ética, não tem nada, é simplesmente só viralizar, né, sem profundidade, que a gente vê aí, né, situações com informações erradas, sem confirmação, né, acusações, aí é uma série de problemas que a gente vê com as redes sociais, que as pessoas acham que tem um veículo na mão, porque é o veículo delas, elas podem falar o que elas quiserem, né? Esses aí eu nem considero, eu não dou também essa Da trela, audiência, né? né? Não dou trela. Muito raramente você Eu vai me também ver. tenho feito um exercício também de deixar de seguir, né, dar um follow. Muito raramente você vai me ver comentando ou até fazendo uma crítica pública a esse tipo de criador de conteúdo, porque eu também não quero ficar aumentando essa relevância. Uhum. Às vezes, quando tem assuntos que são muito sérios e eles batem numa pauta social importante, como agora, por exemplo, o caso das bets em geral, Uhum. Que até tá tem rolando uma. uma série das influenciadoras fazendo, Tá né, esse conteúdo. rolando agora uma conversa bem importante nas redes, e tem até um perfil que chama Bloque no Sim, Tigrinho. sim, eu vi a Camila Frender fez, a Lela Brandão também, né. Tem o Vitor Oliveira, ontem eu acho que eu vi um vídeo dele também. Acho bem importante Sim, essa conversa se tornar uma conversa social, porque a gente sabe do impacto social. E aí essa responsabilidade sobre o impacto social que na aí vida das pessoas. você difere o joio do trigo nessa história, assim. Então eu acho importante, e aí vir a público fazer uma crítica a criadores de conteúdo, que na verdade nem são criadores de conteúdo, são influs, né? E aí no termo mais Uhum. vazio do termo, né? Usando a expressão mais vazia do termo, aí eu acho importante fazer essa conversa, fazer essa crítica, mas porque esbarra numa pauta social, que é importante, que a gente tem que estar atento, que a gente tem que estar conversando, principalmente agora que a gente está, né, Copa do Mundo aí, essa semana começando, e aí a gente sabe que isso vai aparecer muita publicidade, muita viagem patrocinada, muito rolezinho aí, muita entrevista com microfonezinho ali com o símbolo da Uhum. Beth, Uhum. tudo isso é publicidade. E aí você tá de olho em quem tá fazendo isso e você entender a falta de responsabilidade social daquela pessoa que escolheu. E,
E não adianta vir com o argumento, porque é um dinheiro, porque fica balançado. Todo mundo quer ganhar dinheiro. Mas eu acho que tem escolhas e escolhas que podem ser feitas, sabe? Com certeza. Ai, o papo tá tão bom. Se você chegou aí, eu tô falando com a Catita e a gente tá falando sobre repertório, sobre posicionamento, né? Sobre toda essa questão de profundidade nas redes sociais. E aí eu queria te pedir umas dicas também, né? Se você tem, assim, algum livro ou livros que você acha que, assim, que toda pessoa que, né, trabalha com comunicação aí deveria ler ou deveria pelo menos se inspirar para, né, ter algumas referências. Ou autora, Não, né? tem alguns que são de cabeceira mesmo. Você sabe que para entender a contemporaneidade e a construção da nossa sociedade, eu recomendo sempre o Byung-Chul Han. Ai, gente, que eu tô Ele é o lendo meu Sociedade autor. do Cansaço, e por isso que eu queria falar contigo sobre essa questão de, né, de positividade tóxica, porque eu falei assim, nossa, quando as pessoas falavam sobre isso, né, fazendo uma pausa rápida aqui, eu falava, nossa, mas que bobagem falar sobre isso. Eu acho positividade tão positivo, né? Por que vai falar? E aí, quando eu li ele, eu falei, nossa, desamei, né? Ele traz umas reflexões muito importantes, né? Traz sim. O Sociedade do Cansaço, ele faz muito essa reflexão, e no Sociedade Paliativa também, Isso eu não ele li faz ainda. muito essa reflexão. Essa semana eu até estava lendo no Threads uma discussão a respeito de uma influenciadora, e aí a conversa era sobre positividade tóxica também, porque era uma influenciadora que ela já foi, se envolveu em várias polêmicas, mas agora ela corre. E ela veio de uma. Ela supostamente ela fez uma cirurgia bariátrica, que nunca sumiu, mas ela veio de um processo de emagrecimento, ela começou a correr, buscar saúde, ok, tá, tudo bem. Só que aí ela entrou ela fez 20 meia maratonas e estava se preparando para a segunda. E foi num curto período de tempo, num período que, para a grande maioria das pessoas que não vivem só disso, que não são patrocinadas por marcas, que não tem esse respaldo, é impossível. Uma coisa é você viver só para isso. Nossa, eu treinei 1 ano para correr meia maratona, gente. E aí ela estava em período de menos de 1 ano, ela já tinha feito 20 meia maratonas. E aí ela fez um vídeo sobre se eu consigo, você consegue. Nossa. E aí tava a conversa acontecendo sobre isso, de quanto isso é tóxico. E aí essa positividade que vem mascarada como um discurso motivacional, mas na verdade ele é meritocrático, ele é o mesmo discurso de quem diz que todo mundo tem as mesmas 24 horas no dia. Nossa, Ele isso é também é muito outra tradicional. As pessoas, você não faz porque você não quer, vai acordar, né? Eu não fico dizendo para as pessoas acordar 4h30, mas para mim funciona agora. Não quer dizer que você vai acordar 4h30, você vai conseguir fazer a mesma quantidade de coisas. E né? sem contar que você não precisa pegar 2 horas de trânsito, Sim. de ônibus, de metrô, para você chegar, para trabalhar. Diferente. Eu também não. Eu posso acordar e eu acordo, tomo café e eu sento. Eu trabalho de casa, no conforto da minha casa, quentinha, minha mesinha agora no inverno, pega um solzinho gostoso. Então, assim, a gente está num lugar de privilégio que não dá para dizer para as pessoas que elas conseguem, é só elas acordarem mais cedo, né? E aí essa conversa estava acontecendo a respeito dessa influenciadora, por conta desses vídeos que ela fez falando sobre se eu consigo, você também consegue. E eu acho importante, eu acho essa conversa muito importante. Quando eu falo que eu não estou, não é uma conversa que está na minha linha de frente, porque eu acho que existem camadas nessa conversa que elas ultrapassam o meu conhecimento. Eu acho que tem camadas ali que elas vão para umas camadas mais de saúde mental, elas vão para outros lugares que não são no meu território. Mas isso é muito fruto da sociedade, no modelo neoliberal que a gente vive, da sociedade capitalista que a gente vive, que coloca essa motivação no lugar de comparação, no lugar de privilégio, no lugar de tipo. E diz que basta apenas o esforço individual. A pessoa fica se frustrando. E aí não é assim, porque não é assim a vida real. Porque não é assim. Você gosta de correr, você corre, mas você não consegue correr todo dia. Isso que você, né, ainda
tem também todas umas camadas de privilégio, mas você não consegue correr todo dia. Não tô correndo nem uma vez por semana. E aí, você ouvir uma pessoa dessas falando quando você tá começando ou quando você não tá conseguindo nem tempo para respirar, quiçá para fazer uma atividade física, é muito violento. Então, esse discurso Por isso, né? da positividade tóxica, eu acho ele muito perigoso, principalmente nas redes sociais, porque você tem um alcance amplificado dessa conversa, e você coloca a margem, você dá muita margem para esse É uma esse tipo autoajuda, né? É uma de autoajuda, né? mas a autoajuda, ela é uma coisa bem importante, ela é positiva, quando você pensa em autoajuda, no sentido de autodesenvolvimento, mas não colocar nesse lugar do esforço, porque a positividade tóxica, ela também sempre coloca no lugar do esforço. Você tem que estar sempre positivo para você conquistar a vida que você quer, essa coisa de você ficar... Esses coaches, né? esses coaches... E para mim isso é bem complicado, mas isso é muito fruto do nosso tempo, né? Isso é Sim, muito fruto dessas... sim. E é isso, o Byung-Chul Han fala bastante sobre isso no Sociedade Como é do que pode uma Cansaço, pessoa que não tem redes que não sociais, tem rede que... social viver naquele mundo e falar tanta coisa que se aplica no nosso dia a dia? Eu tô lendo o livro mais recente dele, publicado no Brasil, que é maravilhoso. Esse cara é iluminado, né? Não é Que possível. chama Tonalidade do Pensamento. Aliás, esse é um livro que eu posso recomendar, já que Olha, a boa. gente tá nas recomendações. Ele é o primeiro de uma série de 3 que que vão ser lançados aqui pela... eu esqueci o selo, mas é um selo, acho que é o Crítica, da editora Planeta. E esse primeiro são 3 conferências. Uma chamada Tonalidade do Pensamento, onde ele fala da música e da construção do pensamento Ai, que dele. legal. A segunda conferência sobre o amor, é o Eros, e a terceira conferência sobre a esperança. Ele até tem um livro chamado sobre a esperança, mas não é o mesmo livro da conferência. Tá. E nesse da Tonalidade do Pensamento, que eu tô muito fritando acabei de ler esse capítulo, ele inclusive é onde ele fala que ele já teve os vizinhos dele no condomínio, ele mora... pelo que eu entendi, num condomínio de casas, assim, e ele já foi, tipo, os vizinhos já fizeram Se uma incomodaram. mobilização porque ele ficava ouvindo música clássica às 4 da manhã. Porque ele ouve música É clássica para artista, né? escrever, Ele é artista, né? ele Então, cuida do jardim, e ele tem um jardim que ele tem... Porque, geralmente, quando você pensa o jardim, a gente pensa, o jardim vai florir na primavera. Ele tem um jardim que ele pesquisa e estuda as flores, as plantas, para entender quais funcionam melhor em cada estação do ano, porque ele não abre mão de ter flores o ano de inteiro. ter flores o ano inteiro. Então, ele tem um jardim que é construído a partir de muito estudo e técnica, e daí por isso que ele tem um livro que é sobre o jardim, que não é Louvor à Terra, se chama, que é, né, que é meio que Eu um acho que cuide alguém do do seu clubinho jardim. falou que estava lendo esse. É Acho que foi a Bárbara, né? a Bárbara, eu também li esse livro, Louvor à Terra. Ele, tanto que na conferência tinha essas flores, umas flores que ele gosta, que tem do jardim, que foram colocadas na mesa, no púlpito onde ele estava falando. E essa conferência, a gente tem um QR Code no livro que você pode assistir. Ela foi acompanhada ao vivo por uma pianista tocando as músicas, as músicas clássicas favoritas dele. E aí ele falando, a tonalidade do pensamento vem disso, fazendo sempre esse vai e vem entre a tonalidade do pensamento e a tonalidade na música. Uhum. Então, ele é muito genial. E nesse livro ele fala, parece que eu me Vocês repito viram? muito. Não é um livro, é o Byung-Chul Han. Leia algo dele, né? Ele é muito o meu autor de cabeceira, assim. Mas, tirando isso, eu tô muito apaixonada por escritoras latino-americanas. Então, a Camila Souza Vilada, que a gente já leu um livro dela no clubinho. O livro dela, novo, O Céu da Minha Língua, é maravilhoso. O Céu da Minha Língua, não. É outro nome. Mas, enfim, um livro novo sobre a língua da Camila Souza Vilada. A Cristina Peri Rossi, A Insubmissa, que livro maravilhoso também, que é uma escritora uruguaia. A Camila Fabri, argentina, de contos. Tem uma série de autoras latino-americanas que eu tô muito apaixonada, e é um olhar tão
tão especial sobre as vivências das mulheres, seja através do conto, numa coisa de fantasia, de terror, os contos de terror, como a Mariana Henriques lá, maravilhosa também, que tem Os Perigos de Fumar na Cama, quanto numa leitura de mundo mais social, como a Camila Sousa Vilada, que é uma mulher trans, e escreve a partir dessa vivência, ficção e não ficção, quanto as autoras que têm essa escrita mais autoral, mais de si mesmo, e um olhar sobre o mundo e sobre as nossas coisas, que eu tô muito encantada, assim. Então, nesse momento, eu acho que eu diria, eu tô muito apaixonada por essas autoras latino-americanas, mas como dica, eu diria, leia coisas diferentes do que você lê. Essa Experimenta. dica anote, e realmente vou deixar aqui na descrição do episódio esses livros que ela indicou, porque é exatamente isso. Ela me tirou, assim, do conforto, né, de ler algo diferente. Isso provoca muitas inquietações. Eu sinto como se, assim, o meu estômago estivesse embrulhado, eu te falei, né, mas isso provoca algumas coisas. Eu estava há anos escrevendo o meu diário, que eu escrevo as 3 páginas desde que a gente começou. O clubinho começou, inclusive, né, com o livro, né, do Caminho do Artista, e da Julia Cameron, né. E aí eu escrevia, mas sempre era assim um desabafo, às vezes era uma lista, era não sei o quê. E aí, a partir de algumas inquietações, alguns livros que eu li, que eu não estava habituada, que não era algo que eu lia, começou a me provocar. Então, assim, até eu escrevi uma coisa sobre o cansaço e tal. Então, assim, você vai entendendo melhor, vai se ouvindo, né? Então, é muito legal sair dessa zona de conforto, né? A minha dica literária é sempre leia coisas diferentes do que você está acostumado. Se você só lê não ficção, leia ficção. Se você só lê ficção, dê espaço para ler um pouco de livros que não sejam de ficção, que não sejam fabulações de mundo, que são muito importantes, porque eu acho que a ficção, além de fabular, ela de nos ajudar a fabular, né, e projetar outros mundos, ela também nos ajuda a olhar para dentro, né? Então eu sempre digo, leia coisas diferentes do que você está acostumado. É a minha melhor dica de leitura, assim. Muito bom. E eu estou numa fase de ler contos, é uma coisa que não gostava, e eu tenho lido muitos contos, eu voltei a ler poesia. Então esses estilos, esses gêneros que às vezes não estão no nosso dia a dia, eles nos também ajudam daí na construção desse repertório, né? Muito legal. Viu? Pode ser pauta, também pode ser livro, entendeu? É isso. A gente hoje é dica de livro, é repertório. E aí, Catita, muito, muito obrigada por sua participação aqui no Pode Ser Pauta de novo, né? Pela 3ª vez. E eu vou aproveitar para falar para você de um novo quadro que a gente tem aqui, que é o episódio bônus na sexta-feira, que é o Pergunte para uma Assessora de Imprensa. Agora, ao invés de eu te perguntar, você me faz uma pergunta e eu respondo na sexta-feira. E aí, qual vai ser a tua pergunta? Eu fiquei pensando aqui agora que tem coisas que a gente cansa de falar. Chega uma hora que a gente cansa, né, de falar para as pessoas, assim. E aí eu queria que você respondesse o que você está cansada de falar para os seus clientes. A minha resposta para a Catita você confere no episódio bônus do Pode Ser Pauta na sexta-feira. Obrigada, Catita, mais uma vez por ter participado aqui do Pode Ser Pauta. E até uma próxima. Eu agradeço o convite, adorei mais uma vez. Pode me chamar sempre para fazer as suas participações em áudio, Catita, porque era um áudio seu sobre tal assunto. Olha aí. Ou pode me chamar. Participação contínua. Obrigada a você. Até sexta-feira no episódio bônus ou na próxima semana com um novo convidado.